A meditação de hoje é uma pergunta. Por que Jesus orava? Diz o texto bíblico, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. Este assunto é amplamente tratado nos evangelhos sinóticos, isto é, em Mateus, Marcos e Lucas. E alguns críticos dizem que se Jesus fosse Deus, como ele podia orar a si mesmo? Não há três deuses, mas há três pessoas na divindade ou na Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus nunca orou confessando alguma fraqueza moral pecaminosa, mas que fosse feita a vontade do Pai. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Mateus 26:42. Lucas é o evangelista que dá mais detalhes sobre a vida de oração de Jesus. Por exemplo, ele é o único a mencionar que Jesus orava por ocasião do batismo, quando o céu se abriu e se ouviu a voz do céu: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 13:21. Também ele menciona que no Monte da Transfiguração, quando o rosto de Jesus se transfigurou e apareceram Moisés e Elias e conversavam com ele, Jesus estava em oração, conforme Lucas 9 e verso 29. Também ele é o único que menciona que Jesus orou na escolha dos discípulos, conforme lemos em Lucas 6:12. E que durante a sua oração no Getsêmani, ele orou tão intensamente que seu suor se tornou como gotas de sangue. Lucas 22:44. Jesus não somente orava, mas também ensinava os discípulos a orar. Como, por exemplo, o Pai Nosso, em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, menciona também no Evangelho de Lucas. Está mencionado que Jesus ensinou seus discípulos a orar. Por que Jesus orava? Primeiro, para revelar a sua natureza humana. Ele era plenamente Deus, mas ele assumiu voluntariamente e totalmente a natureza humana. E como humano, ele sentia a necessidade de orar. O apóstolo Paulo diz que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, note bem, tornando-se em semelhança de homens. E achado em figura humana, se esvaziou a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:7-8. Jesus Cristo nunca renunciou à sua divindade por assumir a humanidade, nem deixou de ser Deus por algum instante, mas voluntariamente deixou de fazer uso de seus atributos independentes para depender do Espírito Santo e do próprio Pai na realização de toda a sua obra.
Jesus também orou para mostrar a sua submissão e dependência do Pai. Diz a palavra, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5:8. Assim ele orou no Getsemane. Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, verso 36. Não é possível, ou não era possível passar o cálice, isto é, ser evitada a morte de Jesus para a salvação do pecador. Não havia outro meio. Aquela era a missão principal que Jesus veio realizar e não era possível, então ele deixar de fazê-lo. Ele orou ao Pai para ser submisso ao Pai até a última hora para o cumprimento da sua missão salvadora. Em terceiro lugar, Jesus serviu, aliás, ele orou para servir de exemplo também para os seus discípulos. De certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Lucas 11, verso 1. Jesus ensinou a orar com palavras e também com o próprio exemplo. Embora no outro contexto bíblico, ele disse, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. João 13:15. Jesus orou também para glorificar o Pai. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. João 12:28. Pai, disse ele, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. João 17:1. Em quinto lugar, Jesus orou para enfrentar o sofrimento e cumprir a sua missão terrena. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Hebreus 5:7. Esse texto retrata uma série de eventos em que Jesus orou profundamente e Jesus, então, profundamente na sua alma, sofreu e chorou. Lemos duas ocasiões quando Jesus, então, chorou. Primeiro, ao olhar para a cidade de Jerusalém. Olhando do Monte das Oliveiras para a cidade de Jerusalém, ele então olhou e lamentou. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te juntar, como a galinha, junte os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não quisestes. E desde agora a vossa casa será deserta. Certamente Jesus antecipava o sofrimento de Jerusalém na destruição do templo pelos romanos no ano 70. Talvez o sofrimento fosse muito além desse acontecimento. E Jesus também orou quando chegou à casa de Lázaro e vendo suas irmãs chorar, os judeus chorando. Ali Jesus também chorou. E foi até a beira do túmulo e disse, Lázaro, sai. Lázaro, vem para fora. E Lázaro então saiu. E Jesus então o ressuscitou naquele momento,
conforme João capítulo 11, verso 35. Certamente, uma das ocasiões mais cruciantes na vida de Jesus foi o seu lamento no jardim ou no Getsemane, em Lucas 22 e 44. Ali ele suou como gota de sangue, de tanta intensidade era o seu sofrimento. Sofrimento que ele antecipava na cruz do Calvário. O quadro mais belo de Jesus na tela do pintor não é aquele de peito aberto com o coração exposto, nunca aconteceu. Nem também aquele de Jesus pregado na cruz, crucificado, triste e acabado. O quadro, talvez dos mais belos, é de um homem em oração, de olhos fixos no céu e de mãos estendidas para Deus. Aquelas mãos que estenderam para cima, hoje estão estendidas para baixo, para nos abençoar. E os olhos que olhavam para Deus, hoje, na sua misericórdia, olha para nós, a fim de nos socorrer. Jesus orou para que nós também orássemos. Ele orava para que não houvesse nenhuma desculpa de seus discípulos não orarem. Que Deus abençoe a cada um. Amém.